Então, vamos lá começar. Todo mundo tá vendo? Sim, Sim. eu tô. Então, a gente vai ver a abordagem relacional, certo? A abordagem relacional, ele envolve tabelas, né? Como é que a gente faz as tabelas quando eu coloco os atributos. Então, aqui, tabela é um conjunto não ordenado de linhas, que são as tuplas. Cada linha é composta por uma série de campos, valor de atributo. Cada campo é identificado por um nome de campo, nome de atributo. Os nomes de campo são representados no cabeçalho da tabela. Então, aqui, como vocês estão enxergando essa tabelinha, o que é isso? Isso aqui é como se fosse a minha entidade empregado. Então, a entidade empregado, ela tem um atributo código do empregado, ela tem um atributo nome, ela tem um atributo código do departamento e tem categoria funcional. Cada linha dessa daqui é o que eu chamo também de tupla, certo? É um dos termos usados na abordagem relacional. E aqui o que tem aqui dentro são os valores, né? A gente não usa na modelagem, que vocês fizeram DER, mas aqui é como se a pessoa tivesse preenchendo um banco de dados. Então, eu tenho um empregado do código E5, que é o Souza, que trabalha no departamento D1 e que faz parte da categoria funcional C5. Eu tenho outro empregado que é o E3, que é o Santos, trabalha no D2 e também tem a mesma categoria funcional do de cima, no C5. Já o E2 é o Silva, ele trabalha no departamento 1, que é o mesmo departamento do Souza, e tem a categoria funcional C2. Esses departamentos pode ser o contábil, o marketing, a administração, e a categoria funcional é a função dele, motorista, recepcionista, certo? Então, todos estão representados nessa tabela. Eu tenho aqui a minha entidade empregado, meus atributos estão todos aqui, e aqui eu tenho os valores dentro do meio da minha tabela. E aí entra o termo chave primária. Se você sabe o que é um atributo identificador, então você também conhece chave primária. É a mesma coisa. O atributo identificador é aquele que não se repete, que você consegue identificar a partir daquele dado. Chave primária é a mesma coisa, só que no modelo relacional a gente chama de chave primária. E ele diz aí, é uma coluna ou um conjunto de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela. Então, aqui, né, na minha tabela, eu tenho uma chave primária, código do empregado. A partir desse código, eu sei quem é o empregado. Eu sei onde ele trabalha e sei qual a função dele. Tudo bem até aí? Sim. Vamos para frente. Existe um outro termo que é chave primária composta. É quando nenhum dos campos que compõem a chave é suficiente para distinguir uma linha das demais. Lembra lá de um exemplo que eu fiz com vocês, que eu precisava no caso da biblioteca, eu precisava saber qual era a estante e o corredor? Lembro. Um exemplo desse, que eu tinha dois identificadores. A chave primária composta é a mesma coisa. É quando eu tenho dois atributos importantes que só eu consigo encontrar se eu tiver a combinação dos dois. No exemplo daqui, a chave primária composta é o código do empregado e o número do dependente, né, da tabela dependente. Aparecem diferentes linhas, código empregado e o número do dependente para identificar um dependente. Eu tenho aqui, ó, tá, aqui é minha entidade, minha tabela dependente. Eu tenho código do empregado, número do dependente, aí tem o nome, tipo e data de nascimento. Vocês estão vendo que essas duas estão marcadas de cor diferente, né? Código do empregado e número do dependente. Vamos lá. O empregado é vou botar aqui o nome, Carlos. Ele tem o filho de número 1, que se chama João. Eu tenho também, o mesmo Carlos, ele tem o segundo filho, que se chama Maria.
eu só consigo saber quem é o dependente se eu tiver a combinação dos dois. Se eu tiver só esse, eu só consigo saber quem é o empregado. Então, vamos aqui, continuando. Eu preciso da combinação dos dois para eu poder identificar quem é o dependente. Então, na chave primária composta, eu tenho que ter a combinação dos dois, senão eu não consigo achar. Veja que o dependente, ó, aparece 01 aqui, 01 aqui, 01 aqui. O filho número 1, mas de quem? O filho número 1 do empregado 1, o Carlos. O filho número 2 do Carlos. O filho número 1 da Mariana. O filho número 1 do Antônio. O filho número 2 do Antônio novamente. Então, veja que eu preciso da combinação para eu poder encontrar quem é o filho, quem é o dependente. Então, qualquer combinação de colunas que tenha as colunas código do empregado e número dependente é uma chave primária. Chave estrangeira. A chave estrangeira, certo? Ela tem uma diferençazinha das outras chaves, né, que a gente viu. Ela é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. Então, para ela ser estrangeira, ela tem que ser primária em qualquer outra tabela. Ela permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados. Por exemplo, aqui eu tenho a tabela departamento. E aí aparece para mim código de departamento, nome do departamento. O departamento 1 é o de compras, o departamento 2 é o de engenharia, o departamento 3 é o de vendas. Então, veja que eu tenho o identificador aqui, ó, a chave primária. Aí eu venho para a tabela empregado. Na tabela empregado, eu tenho código do empregado, que é a minha chave primária. Eu tenho o nome do empregado. E aí aparece para mim código do departamento. Renata, como é que eu sei que Souza, ele é do D1? D1 é quem? Aí eu venho na outra tabela, olho para a primária dele, D1 é compras. Então, a chave primária da tabela departamento, ela vem para a tabela empregado. Então, quando a chave primária vem para a tabela empregado, vem para outra tabela, ela vem como chave estrangeira. Sempre ela vai ser primária de uma outra tabela. Então, assim, eu só consigo saber qual é o nome desse departamento se eu vier na tabela anterior. Eu sei que o departamento é o D1, mas eu vindo aqui, eu sei que D1 é o departamento de compras. Certo? Entendido até aqui? Tem Sim. como repetir aí essa chave estrangeira de novo, Ana? Sim, vamos lá. A chave estrangeira, ela é uma combinação de tabelas. Então, para ela ser estrangeira, ela primeiro tem que ser primária em alguma outra tabela. No caso desse exemplo, eu tenho código de departamento aqui, né, com o nome do departamento, e aí eu tenho D1 é o de compras, D2 é engenharia, D3 é vendas. Então, aqui eu tenho a minha chave primária dessa tabela departamento. Quando eu venho para a tabela empregado, eu tenho código do empregado, que é a minha primária, eu tenho o nome do empregado, e aí eu puxei a tabela, a chave primária da outra tabela para cá. Essa chave primária, quando eu puxo para cá, ela se torna estrangeira. Quando eu quero saber quem é D1, eu tenho que ir lá na outra tabela e olhar quem é o código, quem é o departamento 1, é o compras. Quem é o departamento 2, é engenharia. Então, sempre ele vai ser uma primária em alguma outra tabela. Entendido? Entendi. Pronto, então vamos para frente. Mais alguém tem alguma dúvida aqui?
Aqui é um outro, Emerson, aqui é um outro tipo de diagrama, né? A gente está no diagrama entidade de relacionamento, agora a gente está indo para o modelo relacional. Aí ele muda um pouco a cara da diagramação, né? Com o uso das tabelas. Então, aqui, a coluna departamento, né, com o departamento da tabela empregada, ela é uma chave estrangeira em relação à chave primária da tabela departamento. Então, ela vem como sendo primária, né, de outro local. A próxima chave é a chave alternativa. Mais de uma coluna ou combinações de colunas podem servir para distinguir uma linha das demais. Uma das colunas, combinação de colunas, ela é escolhida como chave primária. As demais colunas ou combinações são denominadas chaves alternativas. Nesse caso, é quando eu tenho mais de uma opção que pode ser chave primária. Muitas vezes vocês colocam numa tabela, né, numa entidade, empregado. Eu posso colocar código de empregado, mas eu posso usar também o CPF. Só que uma delas deve ser escolhida como a principal, como a chave primária. Eu não preciso ter as duas marcadas, eu vou marcar uma. Então, chave alternativa é quando eu posso escolher entre um e outro. Um exemplo muito clássico é matrícula do aluno. Matrícula do aluno, todo mundo só tem uma. E o CPF também, todo mundo só tem uma. Então, ela é uma chave alternativa também. Eu tanto posso usar na minha tabela como principal uma matrícula, como um CPF. Eu consigo encontrar as pessoas da mesma forma, separadamente, utilizando ou a matrícula ou o CPF. Então, tanto a coluna código do empregado quanto o CPF, elas podem ser primárias. Domínios e valores vazios. Aí é quando eu posso definir que um atributo ele pode receber 0, ele pode receber nenhum, ele pode não ter nenhum dado para gravar. Lembra que vocês faziam telefone? Telefone poderia ser 0 ou N. Então, quando eu tenho um telefone 0 ou N, eu estou dizendo que em algum momento ela pode ser nula. Alguém pode não ter um número de telefone para cadastrar. Ou, naquele momento, não tinha e adquirir depois e eu poder cadastrar. Então, existe essa possibilidade também, e aí é utilizado o termo null, né? Principalmente quando vocês forem chegar na parte da programação utilizando o SQL, em banco 2. Então, o domínio da coluna, ou o domínio do campo, é quando uma tabela de banco de dados é definida. Para cada coluna da tabela, deve ser especificado um conjunto de valores, alfanumérico, numérico, alfabético. Então, por exemplo, código do empregado. Eu defini que código do empregado pode receber letras e números. Então, ele é alfanumérico. E nome de pessoas vai ser só alfabético, só vai poder receber letras. Não existe Renata 2 Kalina. Então, nunca vai existir um número no nome de uma pessoa. Então, eu já defino ele como só pode receber letras. Eu poderia definir também que em código do departamento ele receber só um número. Código 01, 02, 03. Então, seria uma especificação de quem está desenvolvendo. O CPF também ele é todo numérico. Eu não posso colocar letras. Então, isso é na hora que vocês estiverem programando para definir cada etapa dessa. Também pode ser especificado se os campos da coluna podem estar vazios ou não. Pode estar vazio é quando ele, por acaso, pode receber um nulo, né? E os outros é o que eu chamo de obrigatório, que eu não tenho como deixar vazio. CPF, todo mundo tem um CPF. Então, necessariamente, ele é um campo obrigatório. Mas categoria funcional, ele pode ser nulo. A pessoa pode não estar trabalhando naquele momento ou não fazer parte, naquele momento, da empresa, mas eu posso cadastrar ele. Então, aí, indica que o empregado é né? O empregado Souza. Ele não possui categoria funcional ou ainda não foi informado. Então, as colunas nas quais são admitidos valores vazios são chamados de colunas, não são admitidos valores vazios, são os que a gente chama
de colunas obrigatórias. Agora, as que podem aparecer campos vazios é o que a gente chama de opcionais. Então, é a mesma coisa que vocês viram anteriormente. Quando eu posso receber um 0, certo? Ele é opcional. O telefone ele é opcional, ele pode ter ou não. Mas o CPF ele passa a ser obrigatório porque todo mundo tem o CPF. Restrições de integridade. O que é que eu posso e o que é que eu não posso? Vamos lá. Dizer que os dados de um banco de dados estão íntegros significa dizer que eles refletem corretamente a realidade representada pelo banco de dados e que são consistentes entre si. Ou seja, quando eu desenvolvo, quando eu modelo um banco, eu estou dizendo que empregado possui departamento, ou empregado está lotado em departamento, faz parte da empresa. Então, eu tenho uma realidade representada a partir de um modelo. Mas quando eu faço uma modelagem que não tem um entendimento da realidade, é quando existem as inconsistências. Então, você está fazendo uma coisa que não reflete a realidade. Uma restrição de integridade, ela é uma regra de consistência de dados que é garantida pelo próprio sistema de gerenciamento de banco de dados. Existem algumas classificações, como integridade de domínio, de vazio, de chave, de referencial, mas há também umas que eu considero muito importantes, que são as restrições semânticas. O empregado do departamento finanças não pode ter a categoria funcional engenheiro. Quem define isso é quem desenvolve o banco. Na minha empresa, ninguém pode assumir 2 cargos, ele só pode ter um cargo. Isso é a definição do modelo de negócio quando vai modelar o banco. Ou, no exemplo 2, um empregado não pode ter um salário maior que seu superior imediato. Então, se você vê, você pode estabelecer um parâmetro. O empregado ele pode receber de 0 até 9.999. Mas o superior, ele vai no intervalo de 10 a 15.999. Então, essa parte de estipular os valores faz parte também da modelagem e da parte da programação em si, quando vocês estiverem desenvolvendo no SQL. No modelo de banco de dados relacional, deve ter, no mínimo, os seguintes itens, que são as tabelas que formam o banco, as colunas que as tabelas possuem, que são representadas pelos atributos, e as restrições de integridade. Quem pode o quê? Que valores pode receber até ali? E essa definição de regras é feita juntamente com o processo do modelo de negócio. Então, a pessoa que vai definir com você o desenvolvimento de um sistema, eles vão estabelecer algumas regras. E essas regras têm que ser implementadas também no banco quando vocês estiverem desenvolvendo. Existe também, no modelo relacional, o esquema textual. Então, são listadas as tabelas, e para cada tabela, eles são enumerados, entre parênteses, os nomes das colunas que compõem a tabela. As colunas que compõem a chave primária sempre vão aparecer sublinhadas. Então, aí, eu tenho uma tabela departamento, né, com o código do departamento sendo primária, e nome do departamento como sendo o outro atributo. Empregado, eu tenho código do empregado como sendo primária, eu tenho o nome, um atributo simples, eu tenho o código do departamento que eu herdei, a minha chave estrangeira, e tenho categoria funcional e CPF. Então, aqui são os meus atributos de empregado. Aqui eu tenho meus atributos de departamento. O modelo textual nada mais é do que você colocar isso aqui em linha corrida, só que você tem umas regrinhas. Por exemplo, eu peguei aqui, ó, a minha tabela empregado, tá aqui, ó, minha entidade ou minha tabela empregado é aqui em, abro parênteses e vou colocar todas essas linhas separadas por vírgula aqui dentro. Só que minha chave primária, ela aparece, ó, sublinhada, ó. Aqui minha chave primária. Pronto, Renata. Agora a gente vai para outra tabela. A outra tabela foi a que eu herdei a chave estrangeira. Eu preciso dizer que existe essa chave estrangeira. Aí eu vou colocar código departamento, tá aqui, ó, referencia
departamento. Estou dizendo que código do departamento vem da tabela departamento. Aqui, ó. Código departamento referencia departamento. E aí eu sigo do mesmo jeito com a outra tabela. Eu vou pegar aqui, ó. Renato, Vou colocar... tu pode explicar de novo essa chave estrangeira? Sim, deixa eu só terminar aqui. Então, vamos lá, deixa eu voltar. No esquema textual, eu vou colocar em linha corrida, certo? Então, aqui, ó, eu tenho empregado, tá aqui, ó, e vou colocar todos os atributos dentro dos parênteses, separado por vírgula. Código do empregado tá aqui, ó, nome tá aqui, código do departamento tá aqui, categoria funcional tá aqui, CPF tá aqui. Eu separei, ó, minha chave primária com o sublinhado. A chave estrangeira, eu preciso dizer que ela é estrangeira. E aí eu vou pegar ela, ó, código departamento, tá aqui ela, ó, referencia departamento. Eu tô dizendo que código departamento vem da tabela departamento. E aí eu sigo colocando de novo a minha outra tabela. Repito departamento, abro parênteses e coloco os dois atributos. Código departamento, vírgula, nome do departamento. Lembrando que código departamento, ele vai ficar sublinhado. Então, toda vez que eu pedir o esquema textual do banco de dados relacional, eu tenho que colocar dessa forma. Jogo aqui minha entidade, empregado, jogo todos os atributos dentro, separado por vírgula, e sublinho a principal, minha chave primária. Eu tenho que dizer quem é a estrangeira, então eu pego aqui, ó, código departamento, que é esse mesmo daqui, ó, código departamento, referencia departamento, código departamento vem da tabela departamento, e repito a tabela, departamento, código departamento, vírgula, nome, e coloco o sublinhado. Então, existe também um esquema diagramático de banco de dados relacional. Ele não há uma padronização de notação diagramática para esquemas ER, também não há padrão para notação de esquemas relacionais. Cada tabela é representada por um retângulo. As colunas que compõem a tabela são listadas dentro do retângulo representativo da tabela. No exemplo, são definidos os tipos, que é inteiro e varchar, né? Varchar é quando eu quero dizer que são letras, integer quando é inteiro. E chave primária representada por PK, de primary key. As setas são as chaves estrangeiras, né? E tá aqui de novo, chave estrangeira, ela é representada por FK, foreign key. Então, existe essa diferenciação no modelo relacional e ele fica dessa forma. Eu tenho aqui minha tabela departamento, eu tenho aqui código do empregado, código do departamento e nome são os atributos, está sublinhado, ó. E estou dizendo aqui que ele é uma PK, uma primary key. A tabela empregado também está aparecendo aqui com todos os atributos e sublinhado a chave primária. E aparece aqui, ó, PK de primary key. Código departamento, como eu mostrei na tabela anterior, ela é uma chave estrangeira. Ela vem da outra tabela e ela aparece aqui, ó, FK de foreign key. Então, existe essa diagramação para o modelo relacional, certo? E aí, usa-se os termos para separar o que é chave primária e chave estrangeira. Vamos lá.